vou mostrar como que a gente pode aí organizar nosso tempo e nossos conteúdos para o ensino remoto, e vou mostrar algumas ferramentas e algumas delas eu vou experimentar com vocês aqui na prática. Então, por que discutir esse tema, né, em pleno julho de 2020? Porque nós já estamos aqui em julho, quase agosto, né? Uma medida foi adotada em abril e muita gente ainda não sabe qual a diferença entre ensino remoto e educação à distância. Então, inicialmente, nós vamos elucidar os dois conceitos para, a partir daí, trabalhar a questão de como fazer o ensino remoto emergencial da melhor forma possível, tá? Então, o que nós temos observado no cenário, né? Então, a tecnologia está levando aí a grandes mudanças na economia, na comunicação, ao nos relacionarmos com os outros e, cada vez mais, no modo como aprendemos, tá? Então, cada vez mais fazemos formação online, buscamos cursos. Então, está mudando muito, né? Então, no entanto, as nossas instituições educacionais, elas foram construídas, em grande parte, para uma outra era, baseada aí numa era industrial em vez de uma era digital. Nós temos na Universidade Federal do Maranhão super especialistas em várias áreas do conhecimento, né? Mas muitos deles se formaram no modelo presencial, no modelo de sala de aula, no modelo de aula expositiva dialogada, e que não teve essa formação, né, do digital, e do dia para a noite agora terá que fazer, né, as suas aulas, seus conteúdos nesse formato. Então, toda mudança, ela ocasiona aí um estresse inicial, até que a gente possa se adaptar e começar a enxergar aí vantagens e potencialidades em tudo isso. Mas no começo, com certeza, é uma dureza, né? Então, a sociedade do século XXI, ela vai exigir de todos os indivíduos, não só de nós, professores, mas de todos os indivíduos, né, conhecimentos necessários para a interação na cibercultura. Então, cada vez mais, iremos depender das redes, dos computadores, celulares, internet, para fazer as múltiplas tarefas do dia a dia. Essas habilidades, elas devem ultrapassar as simples tarefas de digitar, copiar, colar e pesquisar na internet. Isso é um básico do básico, né? Então, nós devemos aí ultrapassar as barreiras para atividades como gravação de videoaulas, gravação de podcasts, preparação de uma aula utilizando um aplicativo específico, ou mesmo gerenciando uma sala de aula por meio de um ambiente virtual de aprendizagem. Então, cada vez mais, esses conhecimentos ligados à tecnologia serão demandados para a graduação, para a pós-graduação, para a orientação. Imagina, você sair da sua casa, ter que se dirigir ao campus para fazer uma atividade de orientação, sendo que você pode estar na sua casa, seu aluno também pode estar na casa dele, vocês podem estar aqui, compartilhando as telas e fazendo, né, todo o processo de orientação. Então, economiza tempo, economiza gasolina, então vai ser muito mais tranquilo, tá? Há quem também prefira o contato presencial, não tem problema, mas são oportunidades, são aí possibilidades para esse novo momento. Então, a educação à distância, o ensino online, são temas aí que já despontam no cenário há muito tempo, tá? Então, devido à interrupção de todas as atividades aí do ensino presencial em todo o mundo, em decorrência da pandemia do coronavírus, as instituições de ensino, elas tiveram que se adaptar, mudar aí os seus modelos de ensino para a utilização de tecnologias digitais para a realização das aulas, para a realização do ensino, tá? Ensino e, consequentemente, a aprendizagem dos alunos. Mas nem todo ensino gera aprendizagem. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Então, inicialmente, o que é educação à distância? Por que que as instituições, elas não estão fazendo educação à distância? Então, vamos entender aqui o conceito com base num decreto, a legislação vigente, né? Então, diz assim, a educação à distância é a modalidade educacional no qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação. Então, hoje, em 2020, e desde que essa lei foi promulgada, para ter educação à distância, tem que ter tecnologia de informação e comunicação. Outra coisa que tem que ter, pessoal qualificado. Então, o professor tem que passar por um processo de formação. Então, se ele vai ser conteudista, é aquele que vai fazer o livro didático, ele tem que passar por uma capacitação.
Se ele vai ser o professor da disciplina, ele tem que fazer também uma capacitação em gravar videoaulas, em fazer o planejamento para EAD. Então, não é qualquer pessoa que pode fazer educação à distância, né? O que mais? Com políticas de acesso. Então, o aluno tem que ter acesso ao ambiente virtual, o professor também, o tutor, né? Com acompanhamento do tutor. Então, na educação à distância, temos aí um tutor que fica fazendo aí o acompanhamento, a resolução das dúvidas, tá? E que mais? Com avaliação compatível, tá? Então, temos processos de avaliação também na educação à distância, quer seja através das tarefas, quer seja através das avaliações presenciais, que também acontecem no curso à distância, tá? Entre outros, que envolvam aí atividades educativas por estudantes e profissionais da educação que estejam em lugares e tempos diversos, tá? Então, as pessoas estão de festas, mas mesmo assim fazendo formação, fazendo aí a aprendizagem dos conteúdos. Então, como se pode perceber nesse documento, a EAD tem uma legislação própria, tem um documento que regulamenta, e se uma instituição de ensino superior quiser ofertar educação à distância, tem que passar por um processo de regulação que envolve o pedido de autorização, a visita do MEC, a promulgação, né, da constituição daquele curso. Tá? Então, eles vão analisar tudo, todos os aspectos aí que são necessários para a abertura e funcionamento desse curso, tá? Então, não é qualquer instituição que pode oferecer, tem uma legislação própria. O que mais? Tem uma equipe multidisciplinar. Então, nós temos aí professores, nós temos tutores, nós temos designers, nós temos o pessoal ligado à computação, que vai fazer aí todo o gerenciamento informático do ambiente virtual, nós temos profissionais da comunicação, nós temos uma gama muito grande de pessoas por detrás, organizando toda essa engenharia para que o curso funcione, tá? Então, uma equipe multidisciplinar muito grande. Então, quando retornarmos às atividades normais, eu convido todos vocês aí a conhecer a Diretoria de Tecnologia Educacional, que tem vários cursos de graduação nessa modalidade, para vocês observarem como é complexo aí toda essa organização para que os cursos funcionem bem e o material didático, as aulas cheguem até os nossos alunos, tá? Nós temos também a presença de tutores, que podem ser tanto presenciais ou à distância. Então, tanto o aluno ele pode se dirigir ao polo para ter contato com um tutor para esclarecer suas dúvidas, como ele também pode ter o contato via ambiente virtual de aprendizagem, através do chat, através do fórum, grupos de WhatsApp, né? O próprio ambiente, ele pode deixar lá a sua dúvida e resolver, tá? Temos também na educação à distância um polo, onde as pessoas, caso não tenham, né, acesso à internet na sua casa, elas podem ir lá no polo ter acesso. E tem também uma biblioteca, onde eles podem ter acesso a mais livros, tá? E hoje em dia, com as tecnologias, as bibliotecas agora, elas fazem assinaturas com grandes editoras, e os alunos têm acesso a muitos livros em formato digital. Então, a educação à distância tem tudo isso. O que mais que a educação à distância tem? Tem um roteiro de estudos. Então, quando o aluno entra lá no ambiente virtual de aprendizagem, ele tem lá, ó, todas as atividades programadas para acontecer em cada uma das semanas. Então, ele vai ter que assistir a videoaula, vai ter que baixar o texto, fazer a leitura, enviar a tarefa, encontrar com o tutor em tal dia, em tal hora, para esclarecer sua dúvida, responder atividades avaliativas. Então, tem todo um processo aí planejado para que a disciplina aconteça, tá? O que mais? Temos aí apostilas, tá? Então, o que é apostila? Alguns professores acham que a apostila é um conjunto de textos que você manda encadernar e deixa lá na Xerox. Não, gente, isso não é apostila. Isso é conjunto de textos para a disciplina, tá? A apostila, na educação à distância, é um livro online escrito pelo professor ou conteudista, tá? Então, ele não é um conjunto de cópias, de plágios de outros textos, não. Ele é um texto autoral, escrito com linguagem própria para a EAD. Então, se eu escrevo um artigo para ser publicado numa revista, ele tem uma linguagem que, às vezes, para que ele seja melhor compreendido, ele tem ali o apoio de uma aula presencial, onde o professor vai ler, trabalhar,
né, com aquele texto. Mas, para a EAD, tem uma linguagem toda diferenciada. Por quê? Porque o aluno ele vai estar na sua casa, fazendo a formação, fazendo a leitura, então a linguagem precisa estar dialogada. Se tem uma palavra que é mais complexa, logo em seguida já tem ali um mini dicionário para interpretação daquela palavra mais complexa, mais diferente, né? Então, nós temos aí diferenças entre o presencial e o EAD, e também o remoto, que daqui a pouco eu vou falar mais sobre ele, tá? Então, olha aqui o exemplo de uma apostila, um livro didático da EAD. Então, logo tem uma mensagem do professor autor, é como se ele estivesse conversando com o aluno. Então, por isso que, na educação à distância, esse trabalho de construir esse livro é bem remunerado, porque é um trabalho de autoria. Então, fazer o material para EAD não é do dia para a noite, é uma coisa planejada, que demanda dias e dias, você pesquisando, escrevendo, construindo um texto autoral para deixar para o aluno, né? Então, tem indicação de ícones, como, por exemplo, atenção, saiba mais, dicionário, em outras palavras, pratique, exercícios para fazer, tá? Então, a apostila ela é muito bem demarcada, ela é muito bem, né, organizada nesse aspecto, tá? Então, cada instituição utiliza ícones e nomes próprios, mas são sempre marcadores que o aluno ele sempre vai saber que bem aqui é algo que eu tenho que prestar mais atenção, aqui é algo que eu tenho que pesquisar, aqui eu encontro o significado das palavras, aqui tem indicação de filmes, vídeos, e aqui tem atividades para realizar, para proceder, tá? Então, aqui mais um exemplo, né, de uma tela de uma apostila, tá? Temos também indicação de livros digitais para leitura, né? Então, o Google Livros tem aí uma infinidade de materiais para que o aluno possa consultar, e também as bibliotecas digitais que a instituição faz parceria, ele indica também como material de estudo, tá? Temos também a presença de videoaulas. Então, o professor na educação à distância, ele grava as videoaulas e o aluno assiste depois. Então, as aulas não são síncronas, elas são assíncronas, ou seja, acontecem quando e onde, em que horário o aluno se sentir mais à vontade para assistir. Então, eu posso gravar a videoaula hoje e ela vai ser veiculada para o aluno amanhã, de noite, de madrugada. Então, cada aluno vai assistir aquele material no seu tempo, na sua hora. Então, ele tem ali a flexibilidade. Então, por isso, muitos alunos gostam do modelo da educação à distância, porque eles podem fazer o horário, né? Já outras pessoas não gostam da EAD, porque acham que, por ter essa liberdade de você poder assistir a aula no horário que você achar mais conveniente, elas terminam não se policiando, não cumprindo, né, com um cronograma de estudo, e termina acumulando muita coisa e ela termina por desistir, né, por falta de organização e por não se adaptar ao modelo, tá? Então, eu sempre digo, a educação à distância não é para todos, uma vez que nem todo mundo tem a autonomia de trabalhar sozinho, estudar sozinho, fazer as coisas, né, de maneira organizada para que, no final, tudo dê certo, tá? Outra coisa que nós temos num curso à distância, nós temos um ambiente virtual de aprendizagem, tá? Então, a grande maioria das instituições de ensino adota aí o Moodle, tá? Por quê? Porque é uma plataforma gratuita e ela permite aí a configuração de acordo com a escolha, o gosto da instituição, tá? Então, você pode customizar todo o ambiente de acordo com as suas características. Então, a instituição gosta de utilizar blog, então lá tem um módulo para blog. A instituição gosta de utilizar caça ao tesouro, então tem lá um módulo para caça ao tesouro. Gosta de gamificação, então tem um módulo para gamificação. A grande maioria deles, né, são gratuitos, tá? Tem um ou outro, uma coisa ou outra que pode ser que seja paga, esse plugin, mas a grande maioria dos recursos são gratuitos, tá? Então, muita gente utiliza o Moodle. Mas, qual é o problema do Moodle? Ele exige que eu tenha um programador, uma pessoa que entenda de programação, que saiba instalar, que saiba configurar, que saiba baixar esses módulos, parametrizar. Caso contrário, não vai conseguir utilizar. E ela exige também um servidor, ou seja, um computador de grande porte, onde todo esse material possa ser armazenado. Então, por esse motivo,
algumas instituições, né, principalmente escolas, né, escolas de ensino básico, utilizam o Google Sala de Aula, que não exige aí grandes conhecimentos técnicos para que você possa configurar. Então, qualquer professor que, com algumas horinhas ali, comece a manusear, vai saber como configurar o Google Sala de Aula, ou também conhecido como Google Classroom, tá? E temos outras plataformas, como, por exemplo, a Blackboard, né, que é uma plataforma paga. As pessoas pagam para ter essa plataforma, e aí tem aí o suporte de profissionais que vão fazer toda a gestão desse material e desse ambiente. Então, deu problema, a pessoa liga para o call center para resolver o problema. Mas isso tudo custa dinheiro, é pago, tá? Então, por esse motivo, como nós somos uma instituição pública, utilizamos aqui o Moodle, que é gratuito, tá? O que mais que eu tenho na educação à distância? A presença de vídeos digitais. Então, além das videoaulas gravadas pelo professor, ele indica vídeos digitais. O YouTube hoje é o nosso grande canal, tem aulas das mais diversas. Acho que tem alguém com um microfone ligado. Vejam aí, tá? Então, o uso de vídeos digitais que podem ser combinados com sua videoaula para que a disciplina fique muito mais interessante, tá? Então, o que mais que eu tenho? O uso de fórum, né? Fórum de discussão. Então, eu lanço lá uma pergunta, essa pergunta ela vai ser respondida depois, quando o aluno, né, quando o professor estabeleceu que naquele dia, naquela hora, ele vai responder. Então, essa dúvida pode ser uma dúvida de outra pessoa. E aí, caso essa outra pessoa entre depois, ela vai ver lá a pergunta e a resposta e já não vai fazer novamente a pergunta, tá? Então, é uma ferramenta aí de discussão assíncrona, tá? Então, todas essas características fazem parte da educação à distância. E o ensino remoto emergencial? Esse que nós vamos utilizar a partir de agora na Universidade Federal do Maranhão, até que a pandemia desapareça, né? Claro que nós vamos voltar a ter nossos encontros presenciais, tá? Eu estou com muitas saudades aí de voltar para a sala de aula, assim como eu acredito que todos vocês. Mas, por enquanto, vamos ter que utilizar o ensino remoto emergencial. Então, vamos entender um pouco o conceito, tá? Então, o ensino remoto emergencial é uma mudança temporária, não vai ser para sempre, tá? Então, uma mudança temporária que leva ou entrega, né, instruções, conteúdos de modo alternativo devido a circunstâncias de crises. Que circunstâncias são essas? Pandemias como essa que nós estamos vivendo, catástrofes naturais, guerras, né? Então, até que tudo se estabeleça, esse modelo tem sido adotado, tá? Então, envolve aí o uso de soluções de ensino totalmente remotas para instrução e educação, que, de outra forma, elas seriam ministradas de maneira presencial, ou com cursos combinados, ou híbridos, né, que retomarão, graças a Deus, né, a esse modelo presencial, assim que a crise diminuir ou desaparecer. Tá? Então, não vamos ficar para sempre, mas, por enquanto, é o que nós temos e precisamos nos adaptar. É muito bom que a gente aprenda a trabalhar nesse modelo remoto emergencial, porque, beleza, coronavírus foi embora, aí passamos 2, 3, daqui a 5 anos, Deus o livre, surge outro vírus. Com certeza nós já vamos estar muito mais preparados para essa tormenta, para essa crise. Então, saber lidar com a crise, gerenciar a crise, é uma grande característica. Se você souber, você vai se dar bem em todos os momentos, tá? Então, esse ensino remoto, ele não é algo que surgiu assim do nada, né? Então, teve aí um parecer, uma resolução, né, do Conselho Nacional de Educação, número 5 de 2020, que autorizou, né, as instituições a utilizar da tecnologia para fazer aí o ensino remoto emergencial, tá? Então, se vocês quiserem consultar o documento na íntegra, coloquem lá no Google, parecer CNE número 5/2020, tá lá todas as especificações de como é que deve ser, como é que deve acontecer, tá? Então, alguns fatos, né? Então, em poucos dias, o que era um surto de gripe na China atingiu todo mundo. Uma pandemia aí com consequências inimagináveis em pleno século XXI. Quem imaginaria que em 2020 teríamos todas essas limitações de contato físico, né? Quem imaginaria que você teria que se adaptar e aprender tantas ferramentas para poder sobreviver em 2020?
É como se o vírus desse lá um reset, né, em todo o nosso planejamento e agora temos que reconstruir tudo de novo. Tá? Então, é muito compreensível que no curso de uma pandemia as pessoas fiquem um pouco perdidas, desorientadas e assustadas. E agora, o que eu vou fazer? Eu estou muito acostumado a fazer dessa maneira, como fazer de outra forma? Né? Então, o ser humano ele não gosta de imprevistos. Você fica chateado quando aquilo que você planejou não pode ser efetivado. Tá? Então, é natural do homem buscar a zona de conforto, o previsível, o estável, que é mais fácil. Gente, dar aula expositiva dialogada é ótimo. Por quê? Porque você vai ali, ó, na biblioteca, estuda, seleciona os conteúdos, opa, tá com tudo na mente, aí você vem na sala, fala, dialoga, fala. O difícil é fazer ensino remoto. Por quê? Porque você precisa replanejar a sua sala de aula, e daqui a pouquinho vamos falar sobre isso, né? Como fazer essa sala de aula remota. Porém, né, a zona de conforto não te leva a realizar nada de inovador. Se você faz todo dia a mesma coisa, o que você está fazendo de diferente? Tá? Então, vamos pensar na ostra. Se não tivesse ali um pinguinho de areia ali dentro incomodando ela, ela não faria uma pérola. Ela continuaria sem fazer nada. Tá? Então, pense e reflita sobre isso. Essa pandemia vai fazer com que você se reinvente. Crie outras estratégias para a sua sala de aula e para a sua docência. Então, é compreensível que não tivemos tempo para planejar uma solução educacional remota. A maioria dos professores se viram em desespero por não estarem habituados a dar aulas remotas. Falta de formação inicial e continuada, falta de motivação por estar vendo tantas pessoas queridas falecendo, sendo acometidas pela doença, né? E alguns docentes também tiveram Covid, tivemos muitas perdas na UFMA, né? E também abalos emocionais. Tudo isso é compreensível, né? Nunca pensamos na possibilidade dos nossos alunos e professores não poderem se encontrar em sala de aula, tá? Então, o ensino remoto emergencial, ele pode ser uma grande oportunidade para a gente criar, experimentar, inovar e se reinventar no âmbito educacional. Então, eu tiro pela minha disciplina. Eu ministro na graduação Tecnologia Educacional. Eu não vou ministrar ela porque eu estou de licença, mas se eu tivesse na sala de aula remota, seria uma excelente oportunidade. Sabe por quê? Porque muitos dos conteúdos que eu trabalho, eu só falo e o aluno vai para casa manipular. E alguns manipulam, outros não. Tá? Então, a gente fica muito na teoria, numa disciplina que é prática. Por quê? Porque eu não tenho laboratório, meu curso não tem um laboratório. Tá? E, quando muito, eles usam o celular com acesso à internet para que eles tenham experimentação. Aqui não, vai estar todo mundo conectado, então todo mundo vai clicar, vai mexer, vai fazer, e a aprendizagem vai ser muito mais significativa nesse modelo do que, por incrível que pareça, no presencial. Então, gente, ele é remoto, porque os alunos e professores não podem vir para a sala de aula. E não é uma escolha, né? É uma situação temporária. E é emergencial porque não foi planejado. Ninguém estava preparado para o vírus, para a pandemia, tá? Então, um aviso importante. A partir de hoje, não diga nunca que as instituições estão fazendo ensino ou educação à distância. Os teóricos da EAD, eles não gostam que fale ensino à distância. Só que se você for para Portugal, lá não existe educação à distância, lá é ensino à distância. Eu acho que antes da gente ficar discutindo se é ensino, se é educação, né, se preocupando com questões de nomenclatura, a gente deve fazer de qualidade. Isso aqui é mais importante do que ficar brigando se é ensino, não, é educação, que bobagem, né? Então, cada país adota uma nomenclatura. Nomenclatura não quer dizer nada. O importante é o que você faz na sala de aula, presencial, à distância, e fazer com qualidade. Isso é que é importante, tá? Então, estão praticando o ensino remoto emergencial, isso que as escolas estão fazendo. Elas estão aprendendo, estão se adaptando, estão testando e estão fazendo, tá? Se está resultando muito, algumas instituições estão tendo mais sucesso, outras não. Por quê? Porque algumas pararam para se capacitar, para pensar, para planejar e começaram a fazer, e outras não. Do dia para a noite, começaram a adotar o ensino remoto sem formação, sem planejamento, sem preparo. E aí, as coisas ficaram complicadas, tá? Então, vamos ver um pouco as diferenças dos dois
com um fluxograma que foi criado pela PUC de Goiás, que eu acho que é bem interessante, né? Então, EAD e regime remoto. Então, o que ele fala? Na EAD, o projeto pedagógico do curso autorizado para o funcionamento do curso à distância, tá? Já no ensino remoto, uma medida extraordinária para cursos presenciais autorizada pelo MEC devido à pandemia do coronavírus. No ensino à distância, acontece durante todo o curso. Então, desde o momento que ele entra até o momento que ele sai, vai ser desse jeito. Com videoaulas, com planejamento, com atividades, com fórum. Aqui não. É um regime remoto, é uma modalidade temporária. Daqui a pouco a gente vai voltar para as nossas atividades presenciais para o cumprimento da carga horária presencial, tá? Então, aqui foi para cumprir o quê? As medidas de distanciamento social nos cursos presenciais, tá? Então, o ensino à distância é uma escolha da universidade e dos estudantes. Então, determinada instituição, ela escolhe ter um curso à distância e um aluno escolhe cursar aquela área naquela modalidade. Já o ensino remoto, não. É uma recomendação, uma determinação das autoridades. Nem que você queira, não tem como ir para a instituição, porque ela está fechada, isolamento social, justamente para evitar o contágio. O que mais? No ensino à distância, o professor conduz a disciplina e tem lá a presença de um tutor, uma pessoa que acompanha, no ambiente virtual de aprendizagem. Já no ensino remoto, o professor da disciplina presencial atua e interage com seus alunos pela internet. Então, aqui no EAD, ele grava e disponibiliza, deixa lá para o aluno acessar. Aqui, no remoto, a aula acontece no horário marcado, o aluno tem que entrar, ele tem que interagir, e não é a distância, porque os dois estão em espaços diferentes. Mas a aula está acontecendo em tempo real. O aluno pode perguntar, o aluno pode interagir. Já no EAD, não. Eu vou interagir com o vídeo, no máximo colocando uma pergunta ali para depois o professor responder, tá? Então, o que mais? No EAD, grande flexibilidade de tempo e espaço. Então, os alunos, eles podem assistir a aula de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, no horário que ele achar conveniente. No remoto, não. Professores e estudantes estão conectados ao mesmo tempo nos dias e horários das aulas presenciais, tá? Então, a metodologia do EAD, ela é própria para o ensino à distância. Já no ensino remoto, a metodologia ela é adaptada pelo professor. Então, ele vai estabelecer uma organização que vai ser única para cada disciplina. Cada professor vai escolher uma forma de fazer o seu ensino remoto. Já no EAD, não. Eu tenho tudo parametrizado ali para acontecer. Então, no EAD, o ensino à distância, não é aplicável em todos os cursos. Por exemplo, medicina não tem EAD, que mais? Farmácia não tem EAD. Eu acho que muitos cursos aí da área da saúde e também direito, eles não autorizam para ser no formato à distância. No regime remoto, todos os cursos, independente de ser um curso totalmente prático, que tem muita prática, vai acontecer de maneira remota, tá? Então, no EAD, todas as interações e atividades dos estudantes são registradas no ambiente virtual de aprendizagem de maneira automática. Já no remoto, a presença na sala virtual é obrigatória e é aferida pelo professor exatamente como na sala de aula convencional, tá bom? Então, outras diferenças, tá? Então, na educação à distância, eu tenho lá a figura dos professores conteudistas que preparam as apostilas, tá? Então, ele prepara o livro-texto, as videoaulas, os e-books, e depois os tutores é que vão fazer a mediação através de um ambiente virtual de aprendizagem, e muitas instituições, principalmente as particulares, elas vendem essa mesma aula para milhares de alunos, tá? Então, por exemplo, um aluno na educação à distância tem 150, 2.000, 3.000 colegas fazendo o mesmo curso ao mesmo tempo, tá? Já no ensino remoto emergencial, tá? Os professores, eles estão ali mediando as aulas através de ferramentas de comunicação, Google Meet, Zoom, tá? E outros ambientes que permitem aí a interação em tempo real, tá? Por mais que essas aulas fiquem gravadas, mas você está em tempo real com os teus alunos, e você vai dar aula para a tua turma. Você não vai dar aula para 1 milhão de alunos, a não ser, eu estou falando da nossa realidade, uma instituição pública, não estou falando da realidade de instituições privadas que têm feito isso aqui.
demitido professores, né, e colocando um professor para dar aula para 150 pessoas. Isso daí não é legal, tá? Diminui muito o rendimento da sala de aula. Esse esquema, gente, ele não é meu, é do professor Tomazinho. Eu pesquisei na internet, e se vocês quiserem mais informações, estão aqui nesse site, tá bom? Então, algumas vantagens. Óbvio que eu sou da tecnologia, vou ver vantagens, mas também vou ver desvantagens. Então, as grandes vantagens que eu coloquei aqui, tá? Então, a possibilidade de utilização de recursos multimídia variados durante a aula. Então, por exemplo, numa aula convencional, se eu quiser colocar um vídeo, então eu tenho que ir para uma sala que tem acesso à internet, eu tenho que levar minha caixa de som. Gente, é uma parafernália tão grande para colocar um vídeo na sala de aula. Aqui não, eu entro rapidamente aqui no YouTube, aperto o play, pronto, está todo mundo assistindo o vídeo. Eu quero a imagem, eu tenho que ir na internet, salvar no meu PowerPoint, projetar aqui para o aluno ver. Aqui não, eu faço a pesquisa na internet, compartilho a janela, já está lá a imagem. Então, compartilhamento de recursos multimídia no ensino remoto é muito mais fácil, tá? O que mais? Recurso às tecnologias de informação e comunicação durante a aula. Então, daqui a pouquinho a gente vai experimentar aí ferramentas de interação. Realização de webinários, colaboração entre docentes. Então, eu posso estar aqui em São Luís e estar colaborando parte do meu conteúdo com uma professora de Portugal, ou uma professora de Paris, uma professora de outro continente que vai estar aqui colaborando com a gente, tá? Então, possibilidade de ofertas de formação para alunos, independente do local onde eles estejam. Então, eu ofereci alguns workshops, eu tinha alunas, professoras, óbvio, né, de Rio Grande do Sul, Portugal, Curitiba, Belém, Fortaleza. Então, se eu estivesse oferecendo esse curso presencialmente, eu não teria esses alunos, porque eles não iam se distanciar lá para cá só para assistir o curso comigo, tá? Então, com o modelo remoto, eu consigo fazer tudo isso. Desenvolvimento de uma maior autonomia por parte do aluno. Então, ele começa a pesquisar mais, a buscar mais, e não ficar esperando o trabalho pronto do professor que vai entregar para ele. O que mais? Desenvolvimento do professor em novas metodologias e novas ferramentas tecnológicas. Então, todos vocês eu tenho acompanhado, estão fazendo aí muitas oficinas, só desses aplicativos eu ministrei muitas e eu vi várias salas lotadas, e ó, vocês estão, ó, de parabéns, porque estão buscando, de fato, né, esse conhecimento que vai ser muito útil. E depois da pandemia, eu acredito que muitos ainda vão continuar utilizando aplicativos e recursos também na sua sala de aula presencial, tá? Eu não sou bobo nem nada, eu também consigo enxergar desvantagens, e temos muitas, né? Então, dificuldades em algumas áreas do conhecimento, como educação física, medicina, odontologia, reconheço, né, as dificuldades e as limitações, nós fazemos aí adaptações, mas para essas áreas nunca é como o presencial, tá? Mais tempo para planejar a aula, no ensino remoto, maior consumo dos nossos recursos pessoais, nossa energia de casa, nosso computador, nossa internet de qualidade, nossa impressora, nossos livros digitais, nossos microfones, nossos fones, tudo a gente tem que usar, tá? Então, o médico, quando ele vai para o hospital, lá tem tudo, bisturi, álcool, algodão. Professor, não, quando vai para a sala de aula, ele leva o seu pincel, o seu computador, o seu data show, é tudo dele, tá? Mais tempo para realização de formações de ferramentas necessárias para a realização de aulas remotas, tem que fazer curso, senão você vai ficar perdido. Interferências inesperadas, como a internet que cai, alunos que insistem em deixar o microfone ligado, a minha filhinha ali que chora, não sei o que, alguém que passa, tira a tua atenção, muitas coisas, né? Aulas mais cansativas pela posição de ficar sentado. Eu gosto muito de dar aula em pé, me movimentando, articulando, mas aqui eu tenho que ficar sentado, tá? Ou ainda por desconhecimento de estratégias e metodologias, às vezes a aula fica chata, porque o professor não sabe como inovar, como fazer o remoto, aí fica de fato chato. Dificuldades para quem não tem acesso ou possui uma dificuldade específica, então temos muitos alunos que não têm computador ou não têm internet, ou tem uma dificuldade de aprendizagem, né, que precisa ali de uma pessoa, um suporte. Então, para esse modelo é complicado, aí a instituição precisa estudar uma forma de ter um acompanhamento para esses alunos, para que eles não fiquem para trás, tá? E a nossa própria rotina familiar. Então, quando a gente está no nosso dia a dia, às vezes a gente tem aqui o apoio de alguém, né? A gente contrata o serviço de alguém para que você possa, né, desempenhar suas funções. E em tempos de pandemia, você fica com a sua família em casa e você tem que fazer tudo, né? E aí precisa conciliar filho, espaço de casa, tarefas domésticas e
Cuidar do seu filho que está no ano escolar e, ao mesmo tempo, ministrar aulas é uma complicação, né? Então, são essas as desvantagens do ensino remoto. Não só, temos outras, mas são apenas algumas. Então, para que vocês não fiquem dizendo que eu só estou vendo vantagem, tá? Temos desvantagens também. Então, 3 ideias principais. A primeira, ensino remoto emergencial não é EAD. Segundo, nosso cenário ainda é de incertezas. A escola volta, a escola não volta, a universidade vai voltar, não vai voltar, usa máscara, não usa máscara, a vacina em dezembro, não, só daqui a 2 anos, o vírus é mutável, não, quem pegou não vai pegar mais, quem tem sintomas, não sei o quê, abre o comércio, fecha o comércio, é lockdown, não é lockdown, não sabemos de nada. Não sei se ano que vem nós ainda vamos estar assim até, não sei, né? Espero que não, estou doido para viver, né, voltar à vida normal, mas nosso cenário é de incertezas. Eu não vou me arriscar, porque eu só tenho essa vida, né? Eu não quero perder a minha, tá? Então, vamos aproveitar o atual cenário para inovar, buscar qualificações, melhorar enquanto pessoa, enquanto profissional, tá? Então, vamos aqui, ó, entender uma coisa, né? Vamos utilizar aqui alguns princípios da gestão de risco, tá? Então, tem um autor chamado Nassim Taleb, ele trabalha a teoria do cisne negro, tá? Então, ele é da área da gestão, mas os ensinamentos dele são bem úteis também para a educação. Então, precisamos gerenciar situações de risco que nós estamos atravessando, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é o mapeamento do que é desconhecido. O que eu não conheço para que eu possa enfrentar as situações adversas? Então, eu não conheço ferramentas online, eu não conheço interação, eu não conheço... Então, preciso me apropriar desse conhecimento. Vocês já estão fazendo, tá? Então, se preparar, fazer cursos, assistir palestras. Segundo, enxergar oportunidades em meio ao caos. Ou seja, se antes eu tinha esses alunos, agora eu posso ter mais, eu posso ter colaboração de colegas, né? Posso melhorar enquanto professor, como pessoa, como profissional, posso adquirir mais conhecimentos, agora que eu tenho aí a oportunidade de assistir webinários de profissionais que estão nas mais diversas instituições do planeta. Cuidar primeiro das pessoas, então tenho que humanizar, né, as relações, entender que o outro está passando também por dificuldade, se colocar no lugar do outro é muito importante também para você vencer nas situações de risco. Tá? O que mais? Não perder é mais importante que ganhar. Ele usa essa expressão, gente, para grana. Por exemplo, você tem R$1.000 aplicados na poupança. Então, nesse tempo de crise, é melhor você pegar esses R$1.000 e guardar em casa do que deixar lá, por exemplo, aplicado na Bolsa de Valores, sendo que você pode perder. Então, se eu não aplicar o dinheiro e guardar em casa, eu não vou ganhar, mas também eu não vou perder. Se eu deixar o dinheiro lá aplicado, 1.000 na Bolsa de Valores, amanhã ele pode ficar em 400. Para eu recuperar de novo esse 1.000, vai ser difícil, né? Então, vamos fazer uma analogia aí à educação. Então, já foi comprovado que em períodos de férias nos Estados Unidos, férias escolares, tá? Lá eles têm férias julho, agosto e início de setembro. É muito tempo de férias, né? Então, eles perdem 30% do que eles ganharam de habilidades. 3 meses. Nós estamos desde quando, gente? Parados na UFMA? Desde janeiro. Então, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Olha o quanto de habilidades que os nossos alunos já perderam. Então, mais vale a pena voltarmos para que eles possam não perder aquilo que eles já construíram ao longo de todo esse percurso, tá? Então, eles parados, pense aí no seu corpo, né, na malhação. Você vai para a academia direto, aí você passa 6 meses sem ir, tudo cai, na verdade? Você está estudando uma língua, passa 6 meses sem falar, ó, você também vai perder, né? Então, outro princípio do Nassim Taleb, menos é mais. O que ele quer dizer com isso? Menos volume de conteúdos e mais aprendizagens significativas. Então, dentro de todos aqueles conteúdos, quais aqueles que são extremamente importantes? Esse. Então, esses eu vou fazer o máximo para que o meu aluno aprenda. Os outros, ele vai ter a oportunidade de assistir videoaulas, fazer e aprender. Mas esses daqui não, eu tenho que acompanhar de perto para que, de fato, eles possam ganhar e aprender mais, tá? O que mais? Foco no resultado. Não é ligar aqui a câmera e ficar, ó... Não, desliga a câmera, desliga aqui a apresentação, vai lá na sala. Fulano, diz aí o que você entendeu do assunto. Cicrano, dá um exemplo aí. Fulano, vamos fazer agora uma atividade de projeto. Você vai construir.
A próxima aula, você vai apresentar, que eu quero ver se você aprendeu mesmo. Foco na aprendizagem. Mais aprendizagem, muito mais, para que o aluno, de fato, possa levar coisas para casa e levar coisas para a sua vida, tá? Então, os princípios de Taleb são muito bons aí para que a gente possa compreender a aprendizagem nessa situação de risco que nós estamos passando, tá? Então, quais estratégias ou ferramentas eu posso utilizar no ensino remoto? Tá? Então, vamos falar agora da parte mais prática aí da nossa atividade docente a partir de agora, até enquanto a pandemia não passar. Então, cenários de ensinos que nós temos. O que você pretende fazer? Uma aula senso comum ou uma aula planejada, interativa, com orientações e atividades? O que é a aula senso comum? É quando você acha que já sabe de tudo, que não precisa planejar, aí você vai ligar aqui a câmera e vai ficar, hoje eu vou falar do tema tal, legal esse assunto, vamos lá. Planejamento zero, atividade zero, colocar em prática zero, discussão zero. É só você falar daquilo que você acha que você sabe de tudo, não é? Isso não é legal para o aluno, tá? Se você fizer isso, sabe o que você vai ter? Isso bem aqui, ó. Matando aula em 2019, era assim. Matando aula em 2020. Câmera desligada, microfone desligada, computador falando e o aluno, ó, na cozinha, na casa do vizinho, fazendo outra coisa, mas prestando atenção na sua aula, não. Tá? Então, pense, reflita. O que é melhor? Aula planejada, aula interativa, aula com orientações, aula com atividades, tá? Atividades não é só passar questões para eles resolverem em casa. Atividades onde eles têm que construir coisas e mostrar para você e para a turma, tá? Então, você tem momento de aula, momento de discussão, momento de construção, momento de apresentação das coisas que foram construídas, tá? Então, vou falar também mais sobre isso daqui a pouquinho, tá? Então, reflita, você quer isso? Câmera desligada, microfone desligado e aluno não prestando atenção na sua aula, então faça a aula senso comum. Se você quer uma aula participativa, use recursos, planeje, pense em atividades mais interessantes para a sua sala de aula, tá? Então, quais as estratégias para a sala de aula remota, tá? Focar no essencial, focar na aprendizagem. Então, vou ter que ter um momento expositivo, que não pode ser a aula toda. Momento de discussão, onde eu vou promover perguntas e interações. Essas perguntas podem ser orais ou escritas através de ferramentas colaborativas. Vou já fazer uma com vocês. Trabalho colaborativo, o aluno trabalha com outro independente da distância, tá? Realização de quizzes, que são aplicativos em que você faz perguntas de múltipla escolha, manda o link para o aluno e ele participa, né? Ele vai estar com o celular respondendo e, ó, vai ser muito interessante, tá? Então, eu devo diversificar as tarefas na minha aula remota. Se eu ligo aqui a câmera e fico blá, 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 ó o que vai acontecer, ó, viram? Lembraram? Não é isso que é legal, tá? Uma aula tem que ser construtiva, uma aula tem que ser discursiva, reflexiva, o aluno tem que perguntar, tá? Pense nisso. Então, já diz a pirâmide de William Glasser, né, que nós aprendemos, não é só lendo, não é só vendo, não é só escutando, mas é também conversando, perguntando, é escrevendo, é explicando, ensinando outras pessoas, tá? Nem todo ensino se converte em aprendizagem se você não coloca em prática, tá? E aí faz todo sentido investir em metodologias ativas, aquelas em que o nosso aluno é o centro da atenção, em que ele é o personagem principal. Então, todo o trabalho de planejamento é focado para ele, tá? Então, os professores nesse processo são facilitadores dessa jornada, levando o conhecimento a esse aluno da melhor forma possível, ou seja, de uma maneira em que eu posso aliar teoria e prática, tá? Então, observa aí as necessidades individuais, os estilos de aprendizagem, e você vai poder fazer um planejamento bem melhor, tá? Então, eles gostam mais do quê? É de ler, é de escrever, é de praticar, é de discutir, tá? Então, invista nisso, tá? Então, qual seria a divisão de tempo da sua aula? Porque alguns professores estão muito preocupados com isso. Professor, eu tenho 4 horas semanais. É para eu ligar o computador e ficar 4 horas aqui falando com o aluno? Não vai, senão... Metade desse tempo ele já, né, desligou o microfone, foi-se embora, tá? Então, qual é o tempo da tua disciplina?
é o tempo de planejamento, é o tempo da tua aula, é o tempo da discussão dos alunos sobre o conteúdo que foi construído na sala de aula e é o tempo da atividade que você vai passar para casa para ele fazer. Você vai cronometrar quanto tempo que ele vai fazer esse trabalho que você passou, tá? Então, eu tenho um tempo para planejar, um tempo dentro da sala de aula, um tempo para discutir e um tempo para o aluno fazer. Então, 4 horas você vai dividir, olha, eu vou dar 1h30 de aula, mais meia hora nós vamos fazer uma discussão, e essas outras 2 horas vão ficar para quê? Para a parte do meu planejamento e para a parte do teu trabalho de casa. Mas esse trabalho de casa que você passou, ele vai ter que ficar registrado no SIGA-A, tá? Então, o que foi passado? Essa ficha, qual a previsão de tempo para desenvolver essa ficha? Ou foi um trabalho, qual a previsão de tempo para desenvolver esse trabalho? Então, registre tudo no SIGA. Por mais que você use 1000 aplicativos, 1000 recursos, a aula aconteceu assim, coloque no SIGA. Lembre-se que o SIGA é um instrumento público, né? Tudo que você coloca lá, qualquer pessoa pode clicar e ver o seu planejamento. Então, inclua todo esse planejamento no SIGA-A, tá bom? Outras dicas, 4 dicas aí para otimizar e aproveitar melhor as aulas. Primeiro, crie um canal do YouTube. Então, vocês já viram que o Google Meet, né, entrando aí na nossa conta acadêmica da UFMA, ela permite com que você grave as suas aulas. Então, você pode gravar as suas aulas, disponibilizar no YouTube. Ai, eu não quero disponibilizar minha aula. O que você está falando na sala de aula, que você está com tanto medo? Tá? Gente, errar é humano. Todo mundo erra, tá? Se eu errei, eu estou tentando acertar, tá? Então, não tem por que eu ter vergonha. Quem me garante que agora eu não estou sendo gravado e daqui a pouco eu não estarei na internet também, tá? Então, você só não está na internet se você já morreu há muito tempo, não fez nada, não... Então, não tem jeito, gente, não está na internet. Não tem por que não gravar as suas aulas, tá? O que mais? Diversifique teus materiais. Texto, áudio, vídeo, animação. Tem tanta coisa legal na internet, tem tanto texto bom, tem tanto vídeo interessante, vídeos curtos. Não coloque vídeos muito longos, senão as pessoas não vão assistir, tá? Manter o espírito de grupo, tá? Então, o que é manter o espírito de grupo? É passar atividades colaborativas, acompanhar, dar feedback, né, dar retorno para os alunos sobre o trabalho construído. Tudo isso ajuda, né? Perguntar como as pessoas estão, as pessoas gostam de que os outros se preocupem, elogiar o trabalho do outro, reconhecer o esforço, valorizar a produção do aluno, tudo isso é bom, tá? Aproximar conteúdo e realidade. Então, se você puder associar a teoria que você está estudando com uma causa da nossa cidade, do nosso país, né? Eu vou associar esse conteúdo ao coronavírus, beleza, é um tema atual, está todo mundo estudando, querendo aprender mais sobre, faça. Aproxime sempre da realidade. Diga onde é que esse conteúdo vai ser útil, aproveitável para ele, para a vida dele, tá? E invista em interação. Então, o que é esse aplicativo Oclep? Ele serve para interações. Então, por exemplo, numa sala de aula, eu posso criar atividades, tarefas para os meus alunos, tá? E aí eles vão receber essa questão no celular ou no computador, tá? E essas questões, elas vão ficar aí disponíveis, né, para que os alunos possam responder e que você possa aí interagir em tempo real. Então, vai aparecer para vocês aí esse link, né, que é www.oclep.com/ufma, e vocês vão escrever 3 coisas que vocês aprenderam na pandemia. Então, esse aplicativo, ele permite criar nuvens de palavras, perguntas de múltipla escolha, debates e uma série de outras coisas interessantíssimas, tá? As pessoas estão colocando aí, ó, diz que calma, home office, dormir, né? Higienização, comer, todo mundo tá gordinho aí na quarentena, né? Resiliência, corona, né? Fazer a tolerância, fazer lives, vida, se reinventar, dieta, né? Eu já fiquei com inveja aí de muita gente que diz que está fazendo dieta, que está dormindo, só por isso que eu não estou fazendo, né? Ô, gente, me empresta um pouquinho disso aí, né? Paciência e resiliência são as palavras que estão em maior destaque. Por quê? Porque é aquelas que estão mais se repetindo, né? Então, se eu fosse fazer aqui uma análise do conteúdo dessas palavras, paciência, resiliência e calma são as palavras, e cozinhar também, né? Foram as palavras que mais se repetiram, tá? Então, todos podem aí, né, colaborar nesse mapa de ideias, de palavras, e aí as discussões podem surgir a partir daí, tá?
Então, vamos aqui para uma outra questão, tá? Agora é um debate, né? O que você acha das aulas remotas? Aí aqui, ó, vantagens e desvantagens. Então, vai aparecer um quadradinho para você, e lá embaixo vai ter assim, vantagem. Aí, quando você clica, você vai poder escrever desvantagem. Então, aqui seria para a gente fazer um debate em tempo real, tá? Então, ó, vantagem, empático, temperante, autonomia, né? Então, escrevam algumas desvantagens também. Basta clicar embaixo, ele muda, ó. Dependência da tecnologia, câmera desligada, tempo para planejar, barulho, menino mala, exclui quem não tem internet, exatamente, né? Tem muitos problemas também, massificação de conteúdos, ó. Então, assim, nós poderíamos fazer um debate em tempo real, né? Com várias categorias. Eu poderia adicionar a categoria aqui também a mais, tá? Então, é muito interessante essa ferramenta, tá? Essa é apenas uma possibilidade, gente, de interação, tá? Então, outra ferramenta que permite a interação é a ferramenta chamada Padlet, né? Então, vou aqui compartilhar também, né, o Padlet, tá? Com vocês, vou copiar aqui o link. Então, ao clicarem aqui no meu mural, vocês vão poder vir aqui no lápis, ó, e fazer postagens, ó. Então, esse Padlet, ele é como se fosse um mural onde você vai colocar o que você quiser. Texto, imagem, vídeo, apresentação. Então, ele pode servir, por exemplo, para que eu faça a minha aula. Eu posso colocar todos os recursos aqui, né, e disponibilizar. Vocês podem também bater fotos e mandar para mim, ó. Basta clicar bem aqui, ó, na câmera, bater uma foto e essa foto vai aparecer aqui para mim, tá? Então, eu posso colocar um link da internet, eu posso colocar um texto, um vídeo, o que eu quiser. E aí, esses murais, eles podem ser muito interessantes. Então, digamos que eu coloco aqui uma temática central e dou um tempo para os alunos irem na internet buscar um texto ou um vídeo que tenha a ver com o conteúdo, coloquem aqui, e aí vocês vão poder interagir com a turma toda. Então, ele vai buscar um vídeo, assistir um vídeo, trazer para cá, colocar, fazer uma discussão, abrir o microfone, falar, explicar. Então, uma aula colaborativa, em que um espaço de interação pode fazer muita diferença, tá? Então, essa ferramenta chama-se Padlet. Vale a pena vocês se apropriarem. Eu tive a oportunidade de ministrar para muitos professores essa ferramenta aqui no DINT, nas várias oficinas. Esse recurso ficou gravado e daqui a pouco vai estar disponível aí para vocês assistirem a gravação, tá? Então, outra ferramenta que eu gosto bastante é a ferramenta chamada Jamboard. O que é a ferramenta Jamboard? É como se eu tivesse o meu quadro. Muitos professores, eles reclamam que, eu não quero só ficar falando, eu quero um lugar que eu possa escrever. Então, o Jamboard é essa solução. Eu venho aqui, ó, posso colocar um plano de fundo, ó. Eu preciso aqui das demarcações para poder fazer algum tipo de desenho. Eu posso usar o próprio recurso aqui, ó, para escrever, ó. Como eu posso também comprar uma mesa digitalizadora com uma canetinha, tudo que eu escrever na mesa vai aparecer aqui na tela, tá? Eu posso também adicionar uma imagem, ó, vou buscar aqui uma imagem do Google, tá? Vou colocar aqui, ó, Praça do Comércio Lisboa, né? Então, digamos que eu estou trabalhando esse tema. Vou buscar aqui, ó, aqui a Praça do Comércio, eu vou selecionar, ela vai aparecer aqui ao centro, tá? Então, eu poderia buscar qualquer tipo de imagem, da odontologia, da medicina, da engenharia mecânica, pode estar no meu computador, pode estar na internet, né? Então, a imagem vai aparecer aqui, tá? Eu esqueci que essa daqui não estava dando problema, então, vou selecionar essa, tá? E aí, a imagem aparece e eu posso fazer o quê? Eu posso, né, usar a imagem aqui, ó, posso ampliar, tá? Ó, para explicar determinados pontos, então eu posso fazer aqui alguns riscos, eu posso utilizar a ferramenta aqui, ó, laser, para demarcar alguma coisa, eu digo, olha, bem aqui no canto tem um café, que tem um pastelzinho de Belém, que, ó, maravilhoso, eu recomendo que é verdade, não é brincadeira não, podem vir aqui, tá? Então, ó, aqui eu posso colocar notas adesivas, né, com comentários, né, posso colocar informações durante a aula, ministrando, né, aqui, ó, mudo as cores, se eu quiser, e aí, ó, vira aqui uma postagem. E outra coisa que eu posso fazer, compartilhar essa Jamboard com os meus alunos, e todos eles podem vir aqui nesse cenário, cooperar, escrever,
colocar aqui anotações, explicar coisas que eles viram. Eu posso criar outros cenários, ó, agora eu vou criar um outro cenário aqui, ó, tá? E posso criar quantas telas eu quiser e melhor, não precisa estar apagando o quadro, né? O quadro ele vai ficar aqui disponível. Quando o aluno quiser ver alguma coisa que já foi dita, você vai, ó, rotacionando aqui no Jamboard, tá? Então, são ferramentas de interação que são muito boas para que a gente possa utilizar em sala de aula, tá bom? Então, vale a pena aí consultar essas ferramentas para utilizar na nossa prática pedagógica, tá bom? Então, tá aqui o Voclap, a tela de entrada, né? Então, se eu colocar www.voclap.com, crio a e vou criar tá? A ferramenta também de interação que já é mais conhecida por vocês é Mentimeter, tá? No final da aula nós vamos utilizar o Mentimeter também para uma interação final, tá bom? Então, outra ferramenta que eu gosto muito é o Slido, tá? Então, todas as perguntas importam, é o lema do Slido. Então, às vezes aquele aluno é tímido, ele não quer abrir o microfone e falar. Como é que funciona? Eu coloco sli.do, crio a minha conta, e aí eu vou poder criar, né, recursos para que o meu aluno possa me perguntar, para que eu possa fazer um quiz, para que eu possa fazer uma nuvem de palavras, para que eu possa, né, fazer interações. E aí, todas as atividades que eu montava, vai gerar um código. Ele vai colocar o código e entrar. E aí, essa pergunta vai vir para o seu celular ou para o seu computador, para que ele possa participar da aula. Então, organizar aulas interativas não é fácil, né? As tecnologias, às vezes, elas podem ajudar, minimizando essas questões da timidez. Então, para fazer um evento, uma aula, uma palestra muito mais dinâmica e atrativa e engajar a sua audiência, é possível aí com o Slido, tá? Então, ela serve para que a sua audiência lhe faça perguntas, comentários, numa palestra, numa aula, através de um sistema eletrônico que basta, né, sem a necessidade de falar, basta digitar. Ele vai receber no celular essas perguntinhas ou interações. Então, o que eu posso? Fazer perguntas para o apresentador, fazer enquetes, fazer sondagens em tempo real, né, resposta a perguntas abertas, permanecer no anonimato, se ele quiser, ou senão ele pode colocar o nome dele, coletar e totalizar respostas do público em tempo real, criar nuvens de palavras, fazer ranqueamento de opiniões, ó, de 1 a 5, o que você acha desse recurso? De 1 a 10, né, o que você acha desse outro produto, tá? Então, o Slido é bem interessante, tá? Então, você cria a sua conta, cria o evento, estabelece o dia que a aula vai acontecer, né? Em seguida, você vai criar, né, as tarefas, que podem ser perguntas abertas, ou podem ser perguntas de múltipla escolha, nuvens de palavras, quizzes, né, atividades de ranqueamento, né, perguntas abertas e o survey para quem, né, optar pela conta paga, tá? Então, vocês podem estar perguntando, é gratuito? Gente, não tem nenhum aplicativo aí 100% gratuito, tá? Eles são assim, eu posso aqui fazer até 3 interações, eu posso fazer numa aula a múltipla escolha, nuvens de palavra e quiz. E aqui o quiz eu posso fazer 4 perguntas. Então, para a versão gratuita, eu posso usar aqui esse para isso. Posso usar o outro Voclap para fazer mais 2. Aí posso usar o Mentimeter para fazer mais 3. Se eu não quiser pagar a licença, mas se eu quiser pagar, aí eu posso fazer ilimitado. Mas não precisa pagar, gente, tá? Então, vocês podem até estar dizendo, mas tem que pagar. Não é para pagar. Eu posso usar aquilo que tem de gratuito. Quem construiu o aplicativo também tem que comer, né? Então, tem que ter alguma coisa paga, tá? Mas tem muitas coisas gratuitas que dá para fazer, tá? Nearpod, também fantástica ferramenta. Eu posso pegar os meus slides, tá? Colocar aqui e criar interações entre os slides, tá? Então, eu posso colocar perguntas abertas, perguntas de múltipla escolha, jogos, preencher espaços em branco, colocar perguntas com tempo. Essa ferramenta é muito boa, sabe por quê? Aquela história de câmera desligada, microfone desligado, se eu dou uma nota de interação, uma nota que vai ser em função da sua participação, e o aluno não responde nada, mas ele está lá na sala, significa que ele não está na sala de aula. Porque se ele estivesse na sala de aula, ele estaria participando. E se ele não estiver conseguindo responder, ele já teria falado alguma coisa no chat, né? Então, não tem desculpa. Então, ele mostra quem está online, quem não está online. Eu posso estar... E quando eu vou controlando a aula, à medida que os slides vão passando, eles vão atualizando no celular ou no computador do aluno, e ele não pode voltar. Eu é que vou controlando as apresentações. Então,
nearpod.com, experimentem, que é muito bacana e criam interações muito divertidas na sala de aula, tá? Então, tem um espaço para os professores e tem um espaço para os alunos acessarem as aulas criadas por vocês, tá? E aí eu posso criar uma lição, posso colocar todas as minhas aulas aqui, fazer as interações, tá? E aí eu posso adicionar conteúdo, recursos da web, atividades, tá? Então, podem ser slides, vídeos, PDFs, tá? Então, muita coisa legal no Nearpod. Sugestões, tá? Então, 3 sugestões aqui para vocês para o ensino remoto, tá? Deixa eu ver se ainda tem tempo. E já são 5h10, passou rápido, né? 1h10 já foi. Então, sugestão número 1, atividades síncronas e assíncronas. Algumas coisas nós vamos fazer aqui em tempo real e outras coisas nós vamos fazer, né, em casa. Então, o que nós vamos fazer na sala de aula? Vou ministrar parte do conteúdo, depois nós vamos fazer um quiz, depois nós vamos fazer um debate, eu vou dar um tempo para vocês pesquisarem, depois a gente volta, discute, síncrono, em tempo real, tá? O que vai ser assíncrono? Vou passar um trabalho para você fazer em casa, tá aqui um vídeo para você assistir, para apoiar. A aula seguinte, o primeiro momento vai ser o quê? A explicação do que você compreendeu, tá? Então, mais uma atividade síncrona para a aula seguinte, tá? Então, vamos ver aqui exemplos para atividades síncronas e assíncronas. Então, o próprio chat aqui do Meet, né, ou de outra plataforma que você vai utilizar, pode servir aí como uma atividade síncrona. A proposição de lives, que podem ser tuas ou podem ser dos alunos. Eles podem se organizar, estudar o conteúdo e fazer uma live. E você vai ser o espectador e vai estar perguntando para ele na live dele, tá? Que pode ser no momento da aula, pode ser outro dia, pode ser no final de semana. Então, ele vai ter que estudar, montar a live, fazer o post, angariar pessoas, e você vai estar ali como mediador, fazendo perguntas, né, para as pessoas, tá? Então, as lives são interessantes também. O que mais? Apresentação de tarefas realizadas no início da aula. O aluno, ele leva para casa uma tarefa e na aula seguinte, primeiro momento, é para ele apresentar os resultados da sua tarefa. Atividades em Padlet, aquela ferramenta que eu acabei de mostrar, né? Atividades para o desenvolvimento da autonomia, mas sem exageros. Não é porque ele vai estar em casa, eu vou passar lá 1 milhão de tarefas. Lembre, ele não vai fazer só a sua disciplina. É a sua, é o do seu colega, do seu outro amigo do departamento. Então, não é só a sua, sem exageros, tá? Gravação e disponibilização de podcasts. Então, você pode gravar áudios e disponibilizar para os alunos, ou os alunos podem também gravar áudios e mandar para você, em vez de ser só resumo, escreva. Por que não pode ser falar? Por que ele não pode gravar? Ele não pode fazer uma entrevista e gravar para você mandar. Ele não pode fazer uma narração de um resumo de uma obra. Por que ele não pode? Por que não? Né? Ele pode, basta você pedir. E ele vai gostar muito. Ah, você pode estar dizendo bobagem, gravar um podcast. Não é não, ó. Ele vai ler, ele vai escrever, ele vai resumir, ele vai gravar. Não vai gostar da primeira vez, vai gravar uma segunda. Não vai gostar da segunda, vai gravar uma terceira. Não se apropriou do conhecimento? Que isso? Leu, escreveu, estudou, falou, ouviu. Muito mais do que na sala de aula, que ele está só ouvindo, não está escrevendo, não está fazendo nada. Né? Então, um podcast pode ser uma solução legal. Daqui a pouquinho eu vou mostrar ferramentas. Links para acesso, consulta, materiais, vídeos, muitas possibilidades para a sala de aula, tá? O Padlet, que nós já fizemos aí, né? Vocês não interagiram muito, né? Outras formas de usar o Padlet. Eu poderia fazer aí como linha do tempo. Você é professor de história, professor de geografia, dá o texto para ele ler, lá tem vários marcos históricos, ele escolhe esse modelo, e aí ele vai ter que montar a linha do tempo, recuperando as informações do texto e preenchendo na linha do tempo. Tá? Então, tem o formato linha do tempo, mapa, grade, conversação, tarefa. Aqui você quer que ele estude, então você dá uma sequência didática. Olha, assista, veja esse PDF, depois leia esse texto, faça essa tarefa, responda esse quiz, veja esse vídeo, você cria uma sequência, tá? Aqui é o formato tela, então o Padlet é muito bom. Sabe quanto é que custa o Padlet por mês? $2,50. Então, se você gostou muito dele, você pode construir mais do que 4 murais na sua conta, tá? Ah, não quero pagar. Cria 2 contas, 3 contas. Você não tem, às vezes, 3 e-mails. Cria cada um com uma conta. E aí não vai precisar pagar. Pode criar várias, né? Tem sempre uma solução, tá? Ferramenta de Jamboard, já mostrei para vocês, é interessante, né? Para que a gente possa, em tempo real, usar aqui como se fosse o nosso quadro, né? Escrever, desenhar,
tá? Colocar imagem, discutir sobre a imagem, colaborar. Os alunos podem todos comentar aqui sobre essa imagem, utilizando aqui a etiqueta. Posso utilizar o laser aqui também, tá? Então, tudo isso aqui é possível, tá? O que mais? ThingLink. O que seria isso? É uma ferramenta que eu posso selecionar imagens e fazer com que o meu aluno melhore na sua criatividade, tá? Então, ele pode aí colocar uma imagem e, a partir dessa imagem, criar pontos, tá? Então, esses pontos, eles podem envolver o quê? Vou só mostrar aqui um exemplo para vocês. Eu coloquei aqui vários pontinhos nessa imagem, o aluno poderia ter colocado. O que esses pontinhos representam? Então, eles podem ter imagem, palavras, explicações, links, tá? E áudio também, tá? Então, posso ter num pontinho desse só uma palavra, como eu posso ter uma imagem, uma palavra, uma descrição, um link, um áudio. Então, eu posso enriquecer a imagem com informações adicionais. Pode ser eu a enriquecer essa imagem, ou pode ser o aluno. Eu posso dar a imagem para ele, eu digo, olha, eu quero 12 pontos significativos, te vira. Ele vai na internet, não vai sair colando qualquer coisa. Ele vai ter que explicar para você por que ele selecionou aquilo ali, né? Ele não vai colocar qualquer coisa, tá? Então, vamos lá ver o nome da ferramenta? Então, chama-se ThingLink, pensar e linkar, thinglink.com. Cria a conta, você pode colocar vídeo ou pode colocar imagem e criar links. Então, pode ser para ativar a tua criatividade ou a do aluno, incentivar a pesquisa, incentivar a observação, para discussão e descobertas de novas ideias, excelente para história, geografia, pode ser adaptável a qualquer disciplina, tá? Eu sempre digo que as ferramentas, as metodologias, elas não são nada. Quem é mesmo é você, professor. Você que é o cara, é o criativo, é o que vai pensar e olhar naquela ferramenta. A primeira vez que eu vi o Jamboard, essa linha aqui, ó, que eu falei para vocês, eu disse assim, mas que bobagem, uma tela em branco. Aí depois eu comecei a explorar e pensar em possibilidades. Que ferramenta genial, né? Ele substitui o quadro digitalmente, tá? Então, pode ser muito interessante, sim, tá? Desde que você saiba como utilizar, ou você utilize um pouquinho a sua criatividade para fazer coisas grandiosas, tá? Outra proposta, comunicação e conteúdos significativos, tá? Então, 2 palavras devem estar aqui na nossa mente. Se já estavam no ensino presencial, no remoto, muito mais, ó. Empatia e paciência. Entre os minutinhos antes da aula começar, converse com seus alunos, pergunte como é que eles estão, como é que está a família, né? Não é enrolação, é para você entrar antes, 10 minutinhos. Deu a hora, inicia, tá? Não é para enrolar, não, tá? O que mais? Paciência. Se ensinar presencialmente, nós já temos que ter paciência, digitalmente é mais paciência ainda. Eu sempre digo que o meu sobrenome é Paciência, tá? Quem já fez curso comigo sabe. Você pode me fazer a pergunta, eu volto, sem problema nenhum, explico de novo. Não entendeu, explico novamente, uso outro recurso. O importante é você aprender. Isso é que é importante, tá? O que mais? Definir estratégias comunicativas para facilitar a compreensão. Como é que é mais fácil aprender esse conteúdo? É com imagem? É com texto? É com vídeo? Então, eu vou explorar e usar todos esses recursos possíveis. A internet tem 1000 coisas. Eu posso usar cada uma dessas coisas para facilitar a comunicação e a aprendizagem do meu aluno, tá? Nos materiais, invista bastante em imagens, em esquemas. A gente é muito visual. Quanto mais esquema tiver, melhor. Tente mostrar o máximo sobre o significado, onde o conteúdo vai ser aplicado. Senão as pessoas vão continuar se perguntando por que eu estudei matemática se eu fiz pedagogia, né? E a gente sabe que a matemática está em todas as áreas, não é só lá nas exatas. Desenvolva habilidades comunicativas dos seus alunos, coloque eles para falar, para discutir, para debater. São conhecimentos super essenciais para a nossa sociedade hoje e sempre, né? Quem não se comunica não vai ter muito espaço. O que adianta eu acumular tanto conhecimento e não saber colocar para fora? Então, invista em desenvolver habilidades comunicativas, tá? Então, que ferramentas que eu posso utilizar para a criação de podcasts, tá? Então, uma ferramenta chamada Anchor, tá? Então, eu crio a minha conta, eu gravo os podcasts, eu posso colocar fundos musicais, tá? E posso salvar os podcasts no meu computador, tá bom? Então, é muito bacana esse aplicativo, esse site, e permite aí criar gravações profissionais. Você grava, escuta, edita, corta, coloca fundo musical, tá? Ou então você pode usar uma ferramenta bem simples, chamada Vocarro,
né? Vocarro.com. Clica, olha como ela é simples, ela só tem 2 botões, um é para gravar e o outro é para fazer upload. Aí, se você me disser que não aprendeu esse daqui, é brincadeira, né? Esse aqui é só apertar e gravar. Não tem o que dizer que é difícil, não é, por favor, tá? Então, é bem simples gravar, tá bom? E se você não souber, peça ajuda para os teus alunos. Olha, a humildade, ela abre todas as portas. Você sabe o teu conteúdo. Essas coisas todas de tecnologia não fazem parte do teu cenário, mas se junte com seus alunos. Vamos aprender junto. É uma troca. Você passa o conteúdo, ele te passa o conhecimento tecnológico. Então, humildade sempre. Sempre, 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 tá? Eu não tenho problema nenhum em dizer, isso aqui eu não sei muito bem, isso aqui eu escrevi errado, não é com C cedilha, eu volto. Não tem problema nenhum, eu não sou o dono da verdade e nunca serei, tá? Agora, quem se acha melhor que todo mundo, felizmente, não tem muito espaço, tá? Conteúdos reais e significativos. Então, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentáveis, eles colocaram aqui 17 metas para que a gente possa superar problemas no mundo. Que tal associar nosso conteúdo com esses problemas? A gente pode, ao mesmo tempo que a gente estuda o conteúdo, a gente trabalha para resolver o problema do mundo. Quais são os problemas? Saúde, bem-estar, né? Fome, trabalho e crescimento econômico, erradicação das desigualdades, vida terrestre, vida na água, tudo isso pode fazer parte do nosso conteúdo. Eles podem pegar nesse problema, associar com a tua teoria, com o teu conteúdo, fazer uma atividade significativa que vai gerar uma aprendizagem do teu conteúdo e, ao mesmo tempo, vai ajudar o mundo de alguma forma, o planeta de alguma forma, tá? Terceira dica, grave suas aulas e atividades. Então, nós sabemos que nem todos os alunos têm internet em casa e eles, às vezes, têm internet em algum lugar, na casa do vizinho, na casa do parente, ou, às vezes, vai uma vez por semana lá, 2 vezes, para poder baixar os materiais. Então, se você dá suas aulas síncronas aqui, ó, utilizando o Meet, e deixa depois elas disponibilizadas, gravadas, para o aluno, poxa, que legal, ele vai ter acesso a esse material depois, tá? Onde é que eu vou guardar essas aulas? Se você entrar com a sua conta da UFMA, tá? Ela agora tem a interface com o Google Drive, com o Google, né? Então, você pode entrar na sua conta da UFMA, abre a sua sala no Meet, grava a sua aula e depois ele já joga para o seu Drive da UFMA, que tem um espaço, ó, gigantesco. Então, gere um link e disponibilize no SIGA. É uma forma de comprovar também para a sociedade que você ministrou a aula e também é uma maneira de socializar os conhecimentos com os teus alunos, principalmente aqueles alunos que não têm acesso todo dia à internet, tá? Então, grave pequenos vídeos de 5, 10 minutos com conteúdos para uma aula do tipo sala de aula invertida, em que o aluno estuda coisas em casa e na sala de aula você não gasta muito tempo com teoria e pode investir em atividades práticas. Otimize o tempo da aula com práticas, tá? Pense em coisas que o aluno depois possa levar para a sua vida. Ele aprendeu a mexer, ele aprendeu a fazer. Poxa, olha que fantástico. Se ele aprendeu a fazer, ele vai se sentir autônomo, seguro, e não vai precisar de você estar o tempo do lado para explicar, tá? Então, invista em autonomia. Então, uma coisa muito importante para os nossos alunos nesse tempo é montar roteiros de estudos, tá? Você pode até dizer, poxa, mas meu aluno é adulto. Sim, mas ele é perdido, tá? Então, ele precisa de um roteiro, né? Não é perdido no outro sentido, não. É perdido de, não sei o que eu faço agora. Quando tem um roteiro passo a passo, fica mais fácil para ele, tá? Então, coloque lá no SIGA. Primeiro passo, ler as instruções. Segundo passo, ler o texto. Terceiro passo, ver o exemplo. Quarto passo, assistir o vídeo. Quinto passo, fazer a tarefa. Coloque os passos, tá? E se você puder ir mesclando as duas coisas, melhor ainda. Um passo de leitura, um passo de exercício. Um passo de visualizar vídeo, um passo de responder um quiz. Então, ó, teoria prática, teoria prática. Não anule uma coisa é importante, é a teoria. A prática também. Então, ó, as duas coisas juntas. Crie um roteiro para o teu aluno. Vai ficar mais fácil para ele estudar, tá bom? Avaliações. Como que eu vou fazer minha avaliação no modelo remoto se eu não vou estar olhando o meu aluno? Oh, meu Deus. Só existe essa prova de olhar o aluno fazer as coisas, né? Ele não pode mostrar que aprendeu falando, fazendo, né? Gente, pelo amor de Deus, vamos pensar em outras estratégias, tá? Então, invista tanto em avaliações formativas e somativas. Eu posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, a participação oral, né, ou escrita nos apps, tá? Nos aplicativos que você vai estudar a partir de agora, né?
desenvolvimento oral e de competências, o que o meu aluno era capaz no início da disciplina e o que ele é capaz agora no final. Trabalho em grupo, eu observo ele, as discussões, a participação dele no trabalho em grupo. Né? Tem uma atividade muito legal chamada WebQuest, que é uma metodologia que usa a internet, né, como um suporte, pena que nós não temos mais tempo para discutir tanto, e eu ainda vou falar algumas coisinhas, tá? Então, a WebQuest também é uma estratégia interessante, e eu posso mesclar também com avaliações somativas. O Google Form, agora, tá, ele permite fazer questões de prova com pontos, né, com questões onde você pode avaliar o conhecimento do aluno, tá? E aí você pode embaralhar as respostas para um aluno não passar o gabarito para o outro. Eu posso fazer quizzes todo final da aula, os 5 últimos minutos eu aplico um quiz. Pode ser no Kahoot, pode ser no Quizzes, pode ser no Socrative, tá? Então, provas mais elaboradas. Como seria isso? Uma prova que ele tem que analisar um contexto, pensar e dar uma resposta. Então, ele pode consultar a internet à vontade, a resposta não vai estar lá, vai ser construída. Dá mais trabalho fazer essa questão, tá? Tudo dá trabalho, mas é tudo muito melhor. Se eu for colocar meu aluno para pensar, ele vai dar uma resposta muito mais significativa do que decorar. Gente, no passado, decorar era muito importante, hoje não. Pensar é que é mais importante hoje. Então, lembre disso. A questão precisa fazer com que ele pense, tá bom? Então, outra coisa que eu posso desenvolver também na sala de aula remota, atividade de projeto. Ele vai construir um vídeo, ele vai fazer uma montagem, ele vai fazer um e-book, ou ele vai fazer, né, alguma coisa que ele vai construir, vai trazer para a sala de aula e vai poder apresentar. Aí você pode estar se perguntando, mas como que ele vai se encontrar se ele está cada um na sua casa? Você não já viu essa ferramenta aqui que nós estamos conversando, chamada Google Meet? O aluno pode abrir um Google Meet na casa dele, chamar os colegas e fazer atividade remota, gente. Né? Eles são espertos. Basta que você estimule, ensine, incentive, eles vão fazer. E você vai ativar múltiplas habilidades, né, com uma atividade de projetos, tá? Para quem nunca fez, eu vou dividir aqui em 5 etapas, seriam 5 aulas. A primeira aula é com você. E aí você vai fazer uma aula do conhecimento. Você vai trazer textos, vídeos, materiais, discutir, debater com eles, mostrar o que eles precisam ler e estudar para realizar o seu projeto. Então, o seu projeto é, no fundo, sei lá, construir um vídeo educativo para convencer a população, né, de que o coronavírus ainda não foi embora e que medidas precisam ser tomadas, tá? Então, eles vão ler sobre o coronavírus, vão ler sobre técnicas de prevenção, técnicas de higienização, né? Que mais? Planejamento. O que eles vão fazer, como vão fazer, quando vão fazer, seria a segunda aula. Terceira fase é montar o vídeo, montar o material. Quarta aula, avaliar o vídeo, avaliar, fazer, refinar o produto, né? Ver as respostas lá que são possíveis ainda. E a última aula é apresentar para o professor o vídeo e porquê das escolhas e, né, como foi construído todo aquele produto. Pode ser um vídeo, pode ser um cartaz, pode ser um folheto, pode ser um e-book, pode ser um site, pode ser um blog. Gente, a criatividade leva você a pedir coisas incríveis, tá? Então, eu lembro que na época que eu estava lá na tecnologia educativa, na pedagogia aí da UFMA, eu pedia para os meus alunos, eu digo, olha, tá aqui, ó, o livro, Os Três Porquinhos. Leia. Agora eu quero que você escreva um novo final. Agora eu quero que você transforme esse livro em um livro digital. Todas essas imagens vão ganhar movimento e agora você vai fazer exercícios para os alunos da educação infantil. Poxa, como é que pode num livro de 3 porquinhos virar tanta coisa? Criatividade, tá? Então é por aí, tá? O que mais? Reflexão, experiências de aprendizagem modernas incluem aprendizado por pesquisa, atividades por projetos, por desafios, por estudo de fenômenos, de maneira personalizada, pensando nas necessidades dos meus alunos, né, no que eles estão precisando agora, tá? Com certeza, esses alunos que vão sair daqui vão estar muito mais preparados para esses desafios tecnológicos, já que vocês vão estar usando diariamente com eles esses recursos. Reflexões finais. Permita-se experimentar antes de julgar. Como é que você sabe que é ruim se você nunca utilizou? Como é que você sabe que dá trabalho se você nunca fez? Né? Desenvolva a autonomia, tanto sua quanto de seus alunos, tá? Aprenda continuamente, não existe ponto final, não existe, cheguei no ápice da minha formação. Nunca, nunca, nunca. Você vai estar sempre estudando, se formando, buscando mais conhecimento. Gente, essa aqui é a graça da vida, tá? Viva experiências ricas e significativas. Vamos aproveitar esse tempo
daqui a pouquinho a gente volta para o modelo presencial, e aí vai ficar muito aprendizado na vida de vocês. Uma dica final, entre os dias 20 e 29 de outubro de 2020, vamos fazer o nosso segundo simpósio internacional e quinto nacional de tecnologias digitais na educação. Vai ser na UFMA? Não, gente, esse ano é modelo online, né? Então, de 20 a 29, as inscrições já estão abertas até o dia 31 de agosto, você tem aí para submeter o seu artigo, né? Então, vamos aproveitar essa experiência que vocês estão tendo, esses cursos todos que vocês estão fazendo, se apropriar, aplicar com os alunos, obter resultados, escrever um trabalhinho e divulgar sua experiência. Então, nós vamos ter mais de 30 palestrantes nacionais e internacionais e vocês vão poder aprender também com toda essa galera, tá? Então, o evento vai ser totalmente online, tá? Então, não percam essa oportunidade. E muitíssimo obrigado. Tem aqui meu Instagram, estou sempre postando materiais. Acho que vale a pena vocês, né, conferirem. Está aqui meu e-mail, caso tenham dúvidas. Está aqui meu WhatsApp também. Professor, estou com dúvida aqui. Manda foto, eu respondo numa boa.